Nós estamos no mês de setembro, que é chamado Setembro Amarelo, que trata muito das questões relativas à saúde mental, saúde psicológica, prevenção ao suicídio. E dentro desse combo, digamos assim, até das questões mentais, hoje as pessoas estão muito ligadas aos jogos, né, às apostas. Então, até de forma importante, estamos correlacionando os temas, né, da saúde mental e essa situação que hoje faz com que uma brincadeira, né, que deveria ser uma aposta, eventualmente feita de forma sadia, se transforme numa compulsão e isso pode afetar, inclusive, os ambientes de trabalho. Por isso eu estou recebendo novamente aqui no nosso estúdio para tratar deste e outros temas a doutora Dora Elisa Tolosa, que é gerente médica da Regional Santos do Seconce São Paulo. Doutora Dora, obrigado pela presença novamente, bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite e um tema extremamente importante, né, hoje. Muito bem, daqui a pouco nós vamos desenvolver estes temas. Sabe, doutora Dora, que esses dias eu até peguei uma notícia correlacionando algumas doenças, não é nem doenças, mas problemas psicológicos, psiquiátricos, a questão do clima também, né? Em que as pessoas ficam um pouco mais tristes, um pouco mais introspectivas quando o tempo fica assim mais carrancudo, né? Por isso que a gente tem altos índices de depressão e até, já que estamos falando que hoje é o dia da prevenção ao suicídio, de situações extremas em países nórdicos, onde o sol bate muito pouco, né? Esse é um olhar que tem que ser mais apurado, né? As pessoas nas empresas ficarem de olho naquele funcionário que talvez seja um pouco mais sensível. Pode parecer bobagem, né? Mas se a gente prestar atenção num dia como esse, como foi ontem, né, já potencializa essa tristeza, o cara já não trabalha bem, já tem eventualmente algum problema em casa. Isso realmente afeta as pessoas, né, doutora? Sim, estudos mostram, né, que os países nórdicos, onde o sol ele brilha menos, né, um número menor de horas no dia, o índice de tristeza e suicídio é maior. O sol é uma grande sensação de alegria, de pertencimento a uma situação calorosa, digamos assim. Então, um dia como esse, todo cinza que estamos vivendo esses dias aqui em Santos, ele pode sim ser um gatilho, né? Se tem uma pessoa com uma situação já deprimida, triste, e uma situação de tempo como essa, ele pode ser um gatilho para uma tentativa de suicídio, uma piora do quadro clínico. Então, a questão do tempo influencia muito as pessoas, sim. Essa questão, o gatilho é a palavra correta, porque às vezes o cara tá com um monte de problemas, né? E aí, de Isso. repente, um dia como esse, mais triste e tal, mais fechado, acaba servindo como válvula de escape para que aconteça eventualmente alguma coisa pior. Hoje as empresas têm uma atenção especial maior, né, doutora, com essa questão da saúde emocional dos seus colaboradores, até porque a gente está falando do ser humano ali, mas também do bom profissional que, se não está na sua plenitude de rendimento, pode afetar o resultado da empresa. Não é algo que deva ser negligenciado por parte dos empregadores, né, doutora? Não, em hipótese alguma. Hoje, a saúde mental ela é extremamente importante dentro das empresas, extremamente importante para todo o país, até porque o índice de afastamentos pela Previdência Social dessas patologias, depressão e ansiedade, é extremamente importante, né? Então, o médico do trabalho das empresas sempre está atento a um funcionário que tem um rendimento diminuído, que tem um comportamento de tristeza, embotamento, né? Ausências ao trabalho, e então deve ser encarado, né? Deve ser tratado, acolhido nas suas alterações emocionais, né? O SECON está atento a isso, criando grupos, né, de apoio,
inclusive grupo de apoio a dependente digital, que é uma outra circunstância que tem aparecido, né? No sentido de melhorar, né, a autoestima das pessoas. A questão da autoestima, do bem-estar é uma questão importante para você combater, né, a depressão, a ansiedade, né? Inclusive, como citávamos, né, nós estamos no Setembro Amarelo e hoje, justamente 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Isso. Não era falado tanto nos anos anteriores, né? Nós tivemos algumas séries, filmes, livros que começaram a tratar mais o assunto, gerou muita discussão. Teve aquela série 13 Reasons Why, que muita gente acusou de romantizar o suicídio. E é aquilo. A gente precisa ter uma visão crítica quando assiste uma série como essa. Mas nem todo mundo tem a visão crítica, né? Então, houve uma discussão muito grande sobre isso. E esse é um dia particularmente importante para que se fale sobre o tema, porque às vezes não, via de regra, essa tristeza que a doutora Dora citou, ela não aparece do dia para a noite, né? Alguns comportamentos em casa ou no trabalho começam a surgir e é preciso ficar atento. Isso tem sido intensificado no Secons, doutora, e nesse período, né, especialmente de uns anos para cá, em que a gente fala mais fortemente sobre essa questão do Setembro Amarelo e essa lembrança que é o 10 de setembro. Tem sido possível ajudar muitos desses trabalhadores, desses profissionais que eventualmente apresentam já algum traço de que pode evoluir para alguma coisa mais dramática, enfim, como é que tem sido esse trabalho até de percepção da condição dessas pessoas, doutora? Sim, a principal questão é você acolher essa queixa, né? E não repudiar, como muitas pessoas fazem. Vai trabalhar, vai fazer atividade física só, vai, enfim, considerar aquela ansiedade, aquela depressão, um embotamento social, não como, entre aspas, frescura, mas sim como uma patologia que deve ser adequadamente encaminhada, acolhida, tratada, né? Tanto é que o Secons em São Paulo tem esse grupo, né, em que o indivíduo espontaneamente pode procurar o Secons e participar de um grupo, porque quando você fala sobre a sua questão, as suas dificuldades, a sua ansiedade, todos os seus sintomas, isso traz de alguma maneira alívio para a pessoa. E detectando isso, o que nós fazemos? A gente encaminha para as áreas que fazem esse tipo de tratamento, esse tipo de acolhimento. Então, nós, o Secons, estamos atentos a essas questões, né? As empresas muitas vezes me ligam e falam, olha, estou com um colaborador que tem mostrado sinais, né, de ansiedade, de depressão, então eu atendo essa pessoa, nós do Secons avaliamos, e aí a gente procura estabelecer um vínculo afetivo com essa pessoa, no sentido de encaminhar e que retorne para saber como é que está sendo a evolução, se foi ao psicólogo, se foi ao psiquiatra, se está tomando medicação, como é que está a saúde no geral, porque algumas patologias também físicas, né, podem levar a uma ansiedade, a uma depressão, são múltiplos os fatores, né, que levam, né, a pessoa a ter esse estado meio de apatia, de tristeza, né, violência doméstica, abuso, história genética na família de doenças psiquiátricas ou emocionais. Então, o acolhimento é extremamente importante. Você ouvir e dar a devida importância àquela queixa, àquela sintomatologia. E, principalmente, ficar com o olhar atento às queixas, né? De tentativa de suicidar, estou pensando que minha vida não vale a pena. Essas frases, elas são extremamente... Não aguento mais essa vida, né? Isso, as pessoas não falam mais, muito isso, quero né? sumir. Nós temos no Brasil 13 mil pessoas que suicidam, né? Hoje no mundo, 10% da população mundial está sofrendo de ansiedade ou depressão.
são 720 milhões de pessoas. Então, a saúde mental, ela é extremamente importante e deve ter toda uma programação para poder acolher e combater essa doença. É uma doença, não é frescura, não é nada. Até porque as pessoas têm a tendência a fazer confusão, porque uma coisa é o cara ficar nervoso um dia, né? Ficar triste, é normal, as pessoas, faz parte da natureza humana. Você vai ficar nervoso, você vai explodir em algum momento, você vai ficar triste em algum momento. A vida não é alegria o tempo todo, porque inclusive isso denota alguma outra coisa problemática. Se a pessoa se apresenta alegre o tempo todo, tem alguma coisa que ela está querendo, uma imagem que ela está querendo passar que não é verdade. Aí, por isso que muitas vezes a pessoa se surpreende quando esse tipo de pessoa tira a própria vida. Poxa, mas ela era tão alegre, postava nas redes sociais que sempre estava tudo bem e tal. Esse excesso também, né, quase que uma coisa obrigatória, né? De você uma obsessão pela felicidade, né? E já uma série de estudos que mostram que quando você tem essa compulsão por demonstrar que você está sempre feliz quando você encontra alguém, sempre expansivo e tal, não estou dizendo que não seja legal, mas toda hora, em toda postagem de rede social, a pessoa está sempre extremamente positiva, lá no fundo tem alguma coisa mal resolvida porque ela precisa publicamente se expor dessa forma. Então, esse é um tipo de comportamento. Então, os extremos, eles são preocupantes. Se a pessoa que estourou um dia, ficou nervoso, ficou triste, o São Paulo perdeu do Santos, né? Que depressão é o São Paulo perder do Santos. O Santos está na segunda divisão, perde do Santos, que o São Paulo não aguenta, né? Arranca os cabelos e tal. A tristeza também constante é um problema. Isso. Uma coisa é o cara ficar triste de vez em quando. Todo santo dia o cara está triste, todo santo dia o cara reclama, todo dia ele tem um problema diferente e tal, e ele nunca tem um brilho de hoje está tudo bem e tal, ele está sempre negativo. Isso também é algo que chama atenção. Então tem que ter esse olhar atento para se identificar. Olha, por que você está triste o tempo todo? Isso. O que está te incomodando? Qual é o grande problema? E isso é que os nossos técnicos em saúde precisam observar, né, doutora? Isso, exatamente. O que precisa ter esse olhar, né, esse acolhimento dessa queixa frequente, né, de tristeza, de desânimo, nada tá bom, nada serve, né? Então, isso tem que ser considerado uma patologia e ver a história, né? Toda vez que a gente recebe essa queixa das empresas, né, de que o trabalhador está, né, sempre triste, a gente vai a fundo, né, e vê que existe, às vezes, uma questão familiar importante, né, um abuso na infância, uma agressividade, ou uma infância precária, né, do ponto de vista... Porque fica no inconsciente, né? Isso. O cara nem dorme direito porque tem pesadelo com essas coisas, né, doutor? Isso, exatamente. Então, essa circunstância, o endividamento financeiro é causa de elevado estresse, porque o trabalhador se sente incapaz. Puxa, estou trabalhando, sou responsável pela minha família e não consigo dar conta disso. Isso leva a uma tristeza, uma sensação de incapacidade, baixa autoestima. Isso é muito ruim. A baixa autoestima é um campo fértil para depressão e ansiedade, né? Então, é esse olhar que os profissionais de saúde, têm que ter para acolher, para tratar dessa pessoa, né? E como eu disse, as empresas precisam sempre estar muito atentas, né? Porque está ali, né? Às vezes, no dia a dia, e eu sou um pouco chato com relação a essa coisa do coach, porque eu entendo que há pessoas que têm boa intenção e tal, mas não basta boa intenção, você tem que ter um preparo, né, para lidar com a saúde emocional. E se você não tiver o preparo, pode ser até perigoso. Isso acontece muito em futebol, né? Se palestra motivacional ajudasse, o Santos não tinha caído para a segunda divisão, porque o que fizeram de palestra motivacional no fim do ano passado foi uma grandeza. Porque esse lance da motivação, ele funciona muito bem em grupo e em determinados momentos. Na hora de ir para o jogo, tá motivado, todo mundo vibrando e tal. O problema é o cara estar em paz com ele mesmo quando ele está sozinho. Aí é onde mora o perigo. O cara tá no grupo, mas aqui ele parece bem e tal. Ele chega na casa dele e quando ele fica sozinho, ele não tem paz. A cabeça dele fica trabalhando, pensando, maquinando.
e ele não consegue ter paz, ele acha que vai acontecer alguma coisa errada, que vai dar um problema. Então, esse é o tipo de trabalho que é negligenciado por aqueles, especialmente quem é gestor. Não adianta chamar alguém para dar palestra de motivação e se não for feito um trabalho desse tipo, e a fundo, na raiz do problema, porque a gente está tratando o que é aparente, não o que é o causador. Então, assim, eu entendo essa moda dos coaches e tal, mas individualmente a pessoa procurar uma ajuda dessa, um auxílio disso é uma coisa. Agora, empresa séria, né, instituição séria, time de futebol, empresa, não pode abrir mão de um trabalho de um psiquiatra, de um psicólogo, de um corpo de saúde, de gente que estudou, que tem base científica para fazer aquilo simplesmente para motivar. Motivação resolve na hora, ou pode resolver. Quando o cara está na casa dele, quando o cara está sozinho, quando ele está com os pensamentos dele, se ele não tiver um trabalho sério, ele não vai ficar bem. E isso em algum momento vai fugir desse escudo da motivação e vai aflorar na hora que ele tiver que entregar o resultado. Então é sempre importante a gente dizer isso, não confundam as coisas. Motivação em excesso, aliás, é um problema, né? Até o Muricy falava isso. Quando está muito pilhado, quando a motivação é muito acima, o que acontece? O jogador vai lá e dá uma cacetada no outro e é expulso. Por quê? Porque estava motivado demais. Então, a pessoa motivada demais, não, estou motivado a fazer tudo, daqui que eu abraço, eu vou fazer o teu setor, o meu, daqui a pouco o cara infarta. Porque está tão motivado, com tanta vontade de fazer tanta coisa, que ele tem um treco, porque não soube respeitar os próprios limites também. Vamos ao intervalo, às 9h32, vem as nossas mensagens do break, também da propaganda eleitoral gratuita. E na sequência, já que falei tanto de futebol, nem queria falar muito desse assunto hoje, mas enfim, tem a questão das apostas nas bets. Isso está influenciando a vida dos trabalhadores de uma forma em geral? A doutora Dora vai explicar em instantes. Até já. Voltamos, 9h35, entre linhas desta terça-feira, aqui com a doutora Dora do Secunce, sempre batendo um papo muito informativo, muito interessante. Eu até pedi autorização para ela no intervalo, porque não sabia se podia citar, a gente já vai entrar na história das apostas e como isso tem consumido não só o dinheiro, mas também a atenção dos trabalhadores aí em geral, né? A doutora explicou aqui, me contou antes do programa que ela foi voluntária do CVV. Foi por pouco tempo, mas como é que foi essa experiência, doutora? Isso, eu tive questões familiares que me motivaram, né, a participar de voluntariado no CVV. Não consegui fazer por muito tempo, por questões profissionais que me ocupavam o tempo todo. Foi uma experiência importantíssima, eu só aprendi com o pessoal. É uma instituição extremamente séria, uma instituição que tem, ao longo desses muitos anos de existência, uma experiência enorme, uma capacitação muito boa, e não é fácil ser voluntário do CVV. Você escuta histórias muito tristes, muito deprimentes mesmo. E eles do CVV nos preparam, nós voluntários, mesmo eu sendo médica, né? Ganhei muito, né, com o grupo lá, mas tem que ter muito preparo, fazer parte do CVV, né? E é uma instituição importantíssima. Então, todo mundo que não estiver se sentindo bem, ligue no 188, vai ter voluntários extremamente bem preparados para ouvi-los, né? E auxilia muito. Eu acho que é um instrumento, né, muito, muito importante. E Santos é uma equipe muito boa. Até, assim, o ideal que a gente recomenda é que a pessoa faça um acompanhamento psicológico, se ela tiver problema, se ela tiver necessidade de tomar medicação, procurar um psiquiatra. Mas às vezes acontece de dar um estalo. Isso. E você não vai achar o seu terapeuta 1h30 da manhã, de sexta para sábado e tal. E aquela movimentação de pegar o telefone, ligar, conversar com o atendente do CVV, com o voluntário, aquilo pode te aliviar momentaneamente até o momento em que você vai conseguir a sua consulta, vai conseguir encontrar o seu médico, o seu psicólogo. Então, é bom que se diga isso, até preciso ver a nossa agenda direitinho, porque todo ano temos aqui um representante do CVV no Entre Linhas para falar sobre a campanha, né, do Setembro Amarelo,
e não será diferente esse ano. Vou entrar em contato lá com o Renato, com o Basílio, para marcar um dia da vinda de um deles aqui ao Entre Linhas, como fazemos, repito, todo ano. Inclusive temos o break, né? É um dos nossos breaks que sempre rodam na programação, falando da importância do CVV, e não é de agora. Desde o começo do Entre Linhas a gente tem essa mensagem sendo exibida aqui na nossa programação. Então, é importante realmente ressaltar o trabalho desenvolvido pelo CVV. Agora, doutora Dora, vamos para a nossa outra pauta de hoje, que é a história das bets. Eu estava até falando para o Fábio Figueiredo aqui, eu não posso ter uma opinião num lugar e outra no outro, né? Não posso ser hipócrita. Eu penso assim, hoje, o futebol é na vida do brasileiro e de muitas pessoas, o esporte de uma forma geral, mas o futebol que é mais afeto a nós aqui, ele é também uma válvula de escape emocional. Há pessoas que vivem a comunidade do futebol, o cara é integrante de uma torcida organizada, ele é sócio do clube porque ele quer se sentir pertencente a um grupo, né? A gente cansa de ver isso. Então, para muita gente, o time é a vida dele, o futebol é a vida do cara. E hoje, o futebol, no Brasil especialmente, há em outros lugares do mundo também, mas na Inglaterra até se discute essa regra, se vai poder continuar nas camisas do time. Essas casas de aposta online, elas bancam muitos clubes. Se você tirar os patrocínios das bets hoje do futebol, vai ter muito time com problema. Time e até as competições da CBF têm naming rights de casas de apostas. Então, assim, elas estão aí. Precisam ser regulamentadas, precisam pagar imposto no Brasil. Tem tudo isso que precisa ser feito. E precisa ser feito também um trabalho de educação para o uso, né? Porque eu penso que as pessoas elas trocam uma compulsão pela outra. Hoje, a coqueluche das compulsões é apostar, porque o dinheiro vem muito mais fácil. Estava comentando com o Fábio isso, mas dificílimo ganhar na Mega Sena. Mas mesmo assim eu conheço gente que todo meio de semana, todo fim de semana vai lá na casa lotérica, aposta um bolo assim de volantes para tentar ficar milionário. Gente que até que não precisa, né, para ficar milionário na Mega Sena. E com a casa de aposta num jogo, o cara às vezes bota R$ 20 e ganha 100, 200 e tal. Ele fala, pô, ganhei. Aí vira uma sequência, uma coisa que vai puxando. Eu queria primeiro, doutor, a sua opinião, né? Eu estou falando assim de não ser hipócrita, porque eu acho que não vai se impedir que aconteça esse tipo de atividade, porque se proibir vai acontecer de forma clandestina, como acontece com outros tantos jogos. Mas é preciso que, na minha opinião, que se faça uma campanha igual foi feito com o cigarro, né? De mostrar para as pessoas os malefícios que o excesso ou o uso do cigarro podem causar. Enfim, mas eu quero a sua opinião especificamente sobre isso e de que forma isso já está sendo impactado, por exemplo, nas empresas, nos trabalhadores, de questão de déficit de atenção e de gente que está se enrolando em dívida por conta disso, doutor. Então, a aposta em si, ela é benéfica, porque ela trouxe, como você explanou, os financiamentos para uma atividade esportiva importantíssima para o brasileiro. A questão que a gente tem recebido, e o Seconce, em função dessa demanda, criou um grupo de atendimento multidisciplinar aos dependentes digitais de jogos. Um problema todo, a questão que envolve a aposta é aquele indivíduo que fica com compulsão a fazer aquilo, né? E acaba se endividando na questão da aposta, porque como ela é muito fácil, ela fica lá no celular, qualquer hora eu posso jogar R$ 10, R$ 20. O que a gente tem observado é que as empresas têm observado trabalhadores que apostam de maneira que não tenham condição financeira para fazer aquilo, se endividando. O endividamento é uma das causas de ansiedade e depressão. Então, isso está sendo sentido nos ambientes das empresas. Quer dizer, a pessoa
começa a... Doutor, o cara que saia para fumar, agora sai para apostar? Isso. O cara fala, 15 minutos, vou fumar. Não, o cara saiu com o celular para apostar em algum jogo, porque tem jogo à tarde também, Liga dos Campeões, essa coisa. O cara, vou apostar aqui, está acontecendo. Isso, está acontecendo, tanto é que o SECONSE criou esse grupo multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, assistentes sociais, que recebem as pessoas que querem parar de jogar, porque se endividaram, se complicaram. Isso causa preocupação, né? Porque é um fator, é o tal do gatilho, né? Você pega uma pessoa que não estava muito bem emocionalmente, porque qual que é a definição da questão de saúde mental? É você ter a capacidade psíquica de trabalhar as adversidades da vida. E quando a pessoa usa um instrumento não adequado, por exemplo, joga toda a sua compulsão numa aposta, ou na droga, ou na bebida, ou ir lá usar de violência para sanar esse desequilíbrio, é prejudicial para ele e para a família. E o endividamento, a questão financeira que envolve, é que tem sido prejudicial nessa questão. É que vai ter que ser debatida, conversada, e o SECONSE está atento a isso, tanto é que montou. Aliás, me parece que é uma iniciativa quase que pioneira, que eu não vi ainda aqui na Baixada Santista ninguém falando de vamos trabalhar esse aspecto, se fala de tanta coisa, né? Isso. Vamos fazer palestra de combate ao fumo, palestra de combate de excesso do álcool, contra as drogas, né? Até do vício digital, que também tem hoje, né? Tem gente que participa de 200 grupos de WhatsApp e não dorme direito porque fica preocupado com notificação. Eu não posso estar cometendo aqui um equívoco, mas eu acho que o SECONSE é o primeiro que começa a tratar desse tema da compulsão por apostas online e afetando a vida do trabalhador, né, doutora? Sim, porque esse gasto que ele tem extra, né, estudos aí de alguns bancos demonstram que se você aposta 100, você volta a 35 só, ou seja, um percentual menor do que você gasta. Então, você pega um trabalhador que já estava com um orçamento meio justo e ele gasta um percentual para achar que vai ganhar, né? E a gente sabe que isso não é verdade, né? Aí ele se complica e aí ele fica deprimido, triste. Puxa, agora eu me enrolei. Quer dizer, vai pedindo lá adiantamento salarial, chega um momento que não tem mais, né? Então, essa situação leva a uma questão, primeiro que ele passa a ser viciado, né? E ele não consegue não jogar. Isso é uma preocupação enorme e é nisso que o SECONSE se debruçou. Vamos montar um grupo onde a pessoa que não consegue mais parar de fazer essa aposta de maneira compulsiva compartilhe com um grupo de profissionais da saúde e com outros trabalhadoras que estão nessa mesma situação. E o que dar a eles essa estrutura, né, esse tratamento para que ele consiga sair da compulsão. Como é a compulsão do cigarro, como é a compulsão para cocaína, maconha, tudo que é prejudicial. A aposta na sua compulsão, onde leva a um prejuízo financeiro para o trabalhador, para a família do trabalhador, também tem que ser tratada. O que a doutora está falando é o seguinte, às vezes o cara jogou R$50 e perdeu. Isso. Aí, no dia seguinte, ele joga R$50 e ganha 70. Mas ele apostou 100 e ganhou 70. Isso. Né? Essa é a conta que muitas vezes precisa ser feita e que não é feita. No mundo ideal, o cara tudo bem, ele gosta de apostar, pode ganhar um dinheiro? Pode. Então ele vai separar todo mês R$50 do salário dele para fazer isso. Mas se não ganhou, não joga mais, né? Ou se ele ganhou e ele quer reinvestir naquilo, beleza. Agora, não dá para ele, passou dos 50, vou colocar mais 20, mais 30. Quando ele viu, os 50 já viraram 200, né, doutor? Isso. É que as pessoas elas não têm essa educação financeira, digamos assim, para tudo, para gastos no dia a dia. E até, se ele acha isso algo, digamos,
não é, como é que é? Esqueci a palavra. Uma brincadeira, esse tipo de aposta seria algo lúdico para ele, mas ele sabe que ele tem que ter o controle de que ele tem R$ 50 para gastar com aquilo. Eu acho que a Né? economia financeira é um tema que as empresas deveriam, vamos dizer, investir, né? A ensinar, porque é uma questão matemática, né? Você ganha 10, você não pode gastar 11 todo mês. É matemático, só que é uma questão matemática e emocional, né? Em que a pessoa ela tem que ter essa noção da realidade dela e conseguir se organizar dentro das expectativas familiares e conseguir administrar aquilo. Isso é ter saúde mental, é você ter uma lucidez da sua realidade e uma capacidade emocional de lidar com isso. Que não é fácil você negar coisas para os filhos, não é fácil negar questões emocionais para a família. Mas é necessário porque isso lá na frente vai te trazer benefício, né? A questão esse aspecto das apostas, ele está mexendo com as pessoas de tal forma, a questão que nós falamos aqui da compulsão, né? De se transformar numa válvula de escape e que isso precisa ser tratado. Agora, esse dinheiro que o cara deixa de guardar, ou que ele gasta em excesso nas apostas, em primeiro lugar, se for do lucro, digamos assim, né? Vamos imaginar, do lucro sobrou. Difícil hoje em dia sobrar o dinheiro para as pessoas mais humildes, né? Elas geralmente estão correndo atrás, mas se sobra, você vai tirar dessa sobra. O problema é quando você começa a tirar da comida da sua família. Ou você atrasar uma conta porque o dinheiro foi usado numa aposta, poxa, esse era o dinheiro da conta de luz. Aí o cara atrasa, vou apostar mais para ganhar, para conseguir pagar a aposta, pagar a conta. E se ele não ganha? Como é que fica, né? E tem um outro detalhe importante também. Todo o dinheiro que o cara está apostando, e é por isso que tem que ter uma regulamentação, enquanto gera emprego aqui, gera impostos, é uma coisa. Enquanto tem tá no ar isso, onde é a sede da empresa, quem é que está ganhando com isso, não gera impostos aqui, é um dinheiro que o cara, por exemplo, deixou de tomar um sorvete, deixou de comprar um pão na padaria, né? Deixou de ir no cinema, que é um entretenimento, deixou de ir no jogo de futebol, porque o dinheiro que ele compraria o ingresso, ou seja, afeta a economia, porque o dinheiro que estaria circulando dentro das cidades, do estado, do país, com atividades corriqueiras, o cara está apostando e perdendo. Se ele perder, estamos usando aqui valores pequenos, né? 20, 50, 70 reais. É um almoço que ele deixa de fazer fora, né? Um passeio com a família que ele deixa de fazer, uma pipoca, um churros, ou seja, o cara que vende isso na rua, né? O cara vai tomar água de coco na praia. Cadê o dinheiro para tomar água de coco na praia? O cara gastou em aposta. Se ele ganhou, beleza, ele vai lá e toma água de coco. E se ele perder? Porque, como disse a doutora aqui, via de regra, mais se perde do que se ganha. Aliás, para quem lida com o esporte, a vida é assim. Você perde mais do que ganha. O cara é campeão de vez em quando, mas a maioria das vezes ele não vai ser campeão nas 5 competições que ele vai disputar no ano. Ele vai ganhar uma, se ganhar, porque tem ano que ele não vai ganhar. Então, nesse mundo das apostas, é assim também. A não ser que o cara seja um desses iluminados, né, que ganhou na Mega Sena, esses políticos, ganhou 50 vezes na Mega Sena, olha que coisa impressionante, né? Não vai acontecer. E aí começa a ter esse impacto na nossa economia, no dia a dia. E esse é um outro aspecto de conscientização que precisa ser levado às pessoas, né, doutora? Isso, o próprio varejo anda preocupado com isso, né? Tem bancos fazendo essas contas de quanto pode ou não impactar no varejo, e isso é vamos dizer, do ponto de vista da saúde, é extremamente grave você ter mais um fator desencadeante aí de piora da saúde mental, né, dos brasileiros. Então, eu acho que isso precisa ser conversado, acho importantíssimo você ter tocado nesse assunto. O Seconce, de fato, está levando isso a sério, está acolhendo, né, isso, porque é uma situação presente na nossa realidade
nesses vários sites aí de apostas, e que a gente tem que... a questão não é o site em si, mas é a maneira como as pessoas usam isso e até que ponto, né, elas precisam entender que tem que ter um limite seu, né, financeiro. Imagina o cenário do sujeito que faz um empréstimo para pagar a conta. E isso tem acontecido. O cara faz um empréstimo, a doutora falou de pedir adiantamento, mas do jeito que tem empresa hoje com crédito fácil, com juros abusivos, o cara pega um empréstimo não só para pagar a conta atrasada, mas para sobrar um também para apostar de novo. E isso é E aí vai para o aspecto psicológico que a gente citou durante o programa de hoje, né, doutora? Exatamente. A gente encontra vários pacientes, né, em que o endividamento financeiro foi o gatilho para ele pensar em se matar. A gente vê isso, né? Pessoas que... Pior é quando o cara pede pede empréstimo para pessoas assim que podem ser perigosas. Ainda tem essa, né, doutora? Isso. Então, é um fator a mais, né, para ansiedade e depressão. O indivíduo pode entrar, né, numa bola de neve, né? Por isso que a educação financeira é importante, o apoio emocional a essas pessoas é importante, para que ele consiga sair dessas situações e crescer, entender e melhorar e ser capaz de não ser um compulsivo, né? Um compulsivo para apostas. Eu repito, eu já no meu canal no YouTube já tive parceria com Apostas Online. Ficou um tempo, saiu, voltou, ficou um tempo, saiu, voltou. Esses dias me procurou um pessoal com uma conversa meio estranha. Eles usaram o termo disruptivo. Eu fiquei pensando assim, um modo antissistema de ganhar dinheiro, não sei o que, robotizado e tal. Eu falei, caramba, eu não entendi nada do que o cara estava me falando aqui de proposta, de parceria. Eu falei, eu continuo sem entender. Mas a gente que é um pouco mais velho, que é experiente, que é jornalista e tal, a gente fica um pouco com o pé atrás em relação a algumas coisas, porque não tem só aposta online, tem o tal do jogo do tigrinho, tem roleta online que os caras jogam, tem um monte de coisa que é esquisita. E imagina a pessoa que tem pouca informação, acontece muito em transmissão pela internet. O cara fala assim, olha, bota lá uma fintech, nós somos parceiros da fintech tal. Se você participar aqui da nossa live, se você mandar R$20 pro Pix, não sei o que lá, você já ganhou o prêmio de 200. Como assim? Se o cara já ganhou, aí ele printa lá na tela, olha só, o fulano de tal ganhou. Mas quem disse que o fulano... Isso não é auditado, obviamente. Quem disse que o fulano de tal não é ele mesmo que está vendendo essa história? Ou é um parente dele, né? A gente viu aí, teve gente presa aí, agora recentemente, por conta dessa suposta lavagem de dinheiro envolvendo essas questões. Então, assim, as pessoas precisam ficar muito atentas, porque tem algumas situações que elas não são proibidas, mas existe uma recomendação que elas façam com responsabilidade para tudo, para excesso de tudo, excesso de açúcar, excesso de álcool, excesso de tabaco. Excesso de atividade física, né? Tem tudo que é em excesso é ruim. E o jogo é a mesma coisa, né? Se as pessoas tivessem um comportamento, digamos assim, mais equilibrado, é que aí entra tudo que a doutora falou aqui, vira uma válvula de escape para todos os outros problemas. E ao invés de ajudar o cara, acaba potencializando esta bola de neve. Deixa eu colocar na tela aqui mensagem que chegou do Valdinei Ferreira de Araújo. Bom dia, Alex. Bom dia, doutora Dora. Muito bacana este assunto sobre esse tratamento. Tem muita família se destruindo sobre esses jogos, pessoas se endividando, pegando emprestado no final do mês, o salário todo vai. Pois é, que acabamos de falar aqui, Valdinei. O cara comprometeu o orçamento da família. Isso acontece desde sempre, porque quem joga... tem cara que joga para valer, vai naqueles clubes e tal, joga pôquer. Né? Tem gente que joga pôquer a dinheiro.
Aliás, tem uma indústria toda em cima disso. Aqui não é tão popular, mas o Neymar joga pôquer, campeonato de pôquer, ele joga e ganha, mas se ele perder, ele tem muito dinheiro. Atletas de outros esportes, tem campeonatos de pôquer, né? Mas isso é um negócio restrito. Só que tem também tem rinha, né? Essa crueldade que é feita com bichos, tem rinha de galo, mas tem rinha de pitbull, que os caras vão para ganhar dinheiro, né? E tem gente que aposta. Além de fomentar essa crueldade, né, o cara ainda perde dinheiro, ou ganha, mas perde eventualmente. Então, assim, o trabalho todo ele é educativo, né? E dar às pessoas as condições de vida mais adequadas que elas possam ter possíveis, de saúde, mental inclusive, já que falamos muito disso, para que ela não seja impelida a esse tipo de salvação, digamos, emocional e econômica. Porque no final das contas, doutora, me parece que as pessoas estão em busca de algo para salvar a situação delas, num aspecto ou no outro, né? Essa sensação de que existe uma solução mágica é muito antiga na humanidade, né? Tá aí os filmes de heróis, né? Que são sempre muito famosos. Então, achar que vai ser a sua solução é um caminho equivocado. E quando você fica compulsivo a isso, é que vem a doença, né? É sobre isso que nós estamos falando, né? Não é mal das apostas. A aposta existe porque no final das contas o cara vai acabar procurando outra coisa depois, né, doutora? Isso. Então, a gente está tratando aqui da questão doença das apostas. Não é a questão salutar, que ele se diverte, etc. Mas a doença ligada à saúde mental do indivíduo, né? Então, é um tema que a gente precisa se debruçar e tratar, conversar sobre isso, né? Porque, às vezes, a pessoa está lá, assim, endividada e fica só com aquela cabeça que não para de pensar, né? E aí ele não dorme, isso é muito prejudicial à descansa, saúde, né? Física e mental, e aí ele piora no dia seguinte porque não dormiu, e cria patologias e vai levando a situações, às vezes, bem, bem difíceis, né? Mas que tudo tem tratamento, tudo é possível. Talvez eu esteja depondo contra o meu trabalho de muitos colegas que têm esses patrocínios, né? Mas talvez chegue a um ponto em que seja necessário fazer uma regulação desse tipo de publicidade, como acontece com o cigarro e com as bebidas. Por quê? Isso. Porque se você sentar à frente da televisão, você vai ver uma propaganda dessa em tudo quanto é programa. E na internet, da mesma forma, o rádio tem pouco, né? Porque eu acho que o impacto visual é mais forte. Na internet você tem muita propaganda. Na televisão também, no rádio tem bem pouco. E talvez uma regulação do formato, porque a gente fala de outras compulsões que estão perdendo essa briga, digamos assim, essa guerra por captar a atenção das pessoas, porque elas não têm o mesmo espaço publicitário que os jogos têm. O fato é esse, né? A bebida alcoólica, o cigarro não estão concorrendo com os jogos hoje porque eles passam em horários restritos, com uma linguagem que não pode ser abusiva. Eles foram regulamentados em função do mal que fazem. O cigarro hoje não tem nenhum cowboy montado nele, né, cavalgando, ou então alguém no ultraleve, num carro bonito e tal. No caso das apostas online, você tem moças, rapazes bonitos, em forma, né, felizes e tal, passando para as pessoas essa sensação de que vai acontecer com elas também, né? E não é. Então, nessa disputa pelo, digamos assim, vício das pessoas, hoje a propaganda em cima das casas de apostas é muito maior do que em comparação aos demais temas citados aqui no Entre Linhas de hoje. 10:02, vamos ao intervalo. Vem aí o Santos News com a Ruth Guzmão e também as nossas mensagens aí da propaganda eleitoral gratuita. Voltamos com a reta final do Entre Linhas em instantes. Até já. Santos FM. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News.
A carne bovina, o feijão, a laranja e derivados do leite devem ficar mais caros por causa da seca, que é a maior dos últimos 44 anos, e da proliferação de incêndios, muitas vezes criminosos, em São Paulo e em todo o Brasil. De acordo com um estudo, os efeitos acumulados refletem principalmente na agropecuária brasileira. De acordo com economistas, o consumo elevado de carne, por exemplo, que tem bons índices de exportação, pode deixar a disputa pelo alimento mais acirrada no nosso país, gerando uma alta nos preços. No futebol, o Santos venceu o Brusque na Arena Joinville na 25ª rodada do Brasileirão da Série B no sábado, dia 7 por 1-0, mantendo o time do Peixe no G4. O gol foi marcado pelo atacante Wendel Silva. Mesmo assim, a torcida do Peixe ainda está pedindo a demissão do técnico. Apesar da vitória contra o Brusque, o futebol da equipe não é satisfatório. No entanto, se o América Mineiro for vencido no próximo domingo, dia 15, na Vila Belmiro, Fábio Carille deve permanecer no cargo até o final do ano. Santos News. Vote nos vereadores do PT, do PCdoB e do PV. Vote 13. Candidata a vereadora Deleci Prado, 13233, Thelma de Souza, 13. Sou Chico Setaporte, vereador do PT na Câmara, na luta por emprego e capacitação profissional. Vote 13678. Sou o professor Danilo Alves, 13004, o vereador do PT, da Thelma e do seu coração. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Rosana Vale é deputada federal em segundo mandato. Em 6 anos, Rosana e sua equipe ajudaram Santos trazendo recursos para a Santa Casa, para os hospitais Silvério Fontes, Guilherme Álvaro e Estivadores. Na segurança, investiu na compra de viaturas dos bombeiros, equipamentos da Marinha, drones e lanchas blindadas do BAEP. Na prefeitura, vai mostrar que Santos vale muito mais. Vote Rosana Vale 22, prefeita de Santos. Coligação de Santos vale muito mais. PL, MDB, PRD, Mobiliza. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Conheça os candidatos a vereador do PP. Meu nome é André Marins, Tampa Buracos. Meu número é 11123. Conto com o seu voto, com o Rogério Santos, prefeito. Sou Marcelo Tel, 11222, a voz da comunidade. Luto por moradia digna com Rogério Santos, prefeito. Sou Bárbara Vilares, 11527, estou aqui para defender você, cidadão santista. Junte-se a nós com o Rogério Prefeito. CYW 635, 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. Voltamos com Entre Linhas. Quase entraram os Rolling Stones aqui agora. Foi por pouco. Deu tempo de colocar pausa aqui na reta final do programa desta terça-feira, 10h06, aqui com a doutora Dora do Seconce. Hoje um debate que certamente chamou a atenção de muitas pessoas, porque pouco se fala a respeito dessa questão das casas de apostas, dos sites de apostas, né, online. Eu também, para não ser hipócrita, eu me lembro que quando proibiram os bingos no Brasil, proibiram o bingo. Mas vira e mexe, você tem lá um grupo de idosos sendo levado para delegacia para assinar um termo circunstanciado em alguma portinha de alguma casa pela cidade, que eles estavam lá jogando bingo. E eu me lembro de alguns bingos muito sérios, que realmente o dinheiro que era arrecadado no bingo, lógico, tem a questão do jogo, vamos entrar no mesmo mérito que a gente entrou aqui ao longo desta edição do Entre Linhas. Mas eram bingos que revertiam um dinheiro importante para o esporte amador, para atletas do esporte olímpico, né? E de repente isso acabou.
a forma legalizada, porque de forma ilegal continua acontecendo. Então, assim, há coisas que a gente não vai conseguir combater. Desde que a humanidade existe, sempre houve produtos enfim, elementos que serviam para entorpecer o ser humano. Ele busca isso desde sempre. Não vai mudar. A gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que nunca mais vai existir droga, que nunca mais vai existir álcool, que nunca mais vai existir tentativas de fuga da realidade. O que precisa ter, como a doutora Dora inclusive usou no bloco anterior, a palavra regulamentação. Tem que ver quem que pode usar. Os caras colocam assim, não, você tem mais de 18 anos? Aparece lá, tem. O cara escreve tem. Pô, o cara diz que tem, como é que vai fazer? Isso funcionava nas redes sociais, né? Você que está abrindo uma conta aqui na rede social XYZ, você tem mais de 18 anos? Criança lá de 14, 15, tenho. E quem que ia dizer que não tinha? Né? Quem que ia atrás disso? Não tinha como. Então, hoje, o que tem que ser feito é conversar muito, explicar bastante, dizer para as pessoas que elas precisam ter responsabilidade, como acontece com tudo que nós citamos aqui, e esse vai ser mais um capítulo dessa história, porque a gente também tocou passando o tema que é o vício digital, né? Rede social o tempo todo, curtidas, preocupação com a vida dos outros em vez de se preocupar com a própria, né? O cara vive a vida da celebridade, a moça lá foi solta, botaram tornozeleira eletrônica nela, teve gente carregando ela nos braços ontem. Ídolo, né? A grande... Como assim? O cara não trabalha? O cara não tem o que fazer da vida? Foi lá para a porta do presídio para carregar nos braços a cidadã que está sendo investigada, saindo com tornozeleira eletrônica. Ou seja, a pessoa não tem vida própria, ela vive a vida dos outros. Por quê? Porque ela acha que talvez experienciar a vida dessa celebridade ou subcelebridade, sei lá o quê, para ela seja melhor do que encarar a própria realidade, que deve ser muito triste. Ou seja, doutora, em meio ao Setembro Amarelo, como a nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma em geral, hoje é bombardeada por todo tipo de estímulo positivo e negativo e que pode afetar a saúde, doutora Dora, médica, sabe bem do que eu estou falando, e a produtividade, porque ela está aqui representando o Seconce também. E o cara, quando não tem saúde e quando não trabalha bem, a gente sabe qual é o fim que vai ter, né, doutora? Isso, eu acho que a gente tem que ficar com um olhar atento a essas novas ferramentas digitais, perceber que em que momento isso se torna patológico para os nossos parentes e colaboradores das empresas, e uma vez diagnosticado que essa situação de compulsão digital está afetando a vida como um todo, porque saúde mental, saúde em geral, afeta a vida da pessoa como um todo. Ela não consegue produzir na empresa, ela não consegue ter uma vida familiar adequada. Então, diagnosticado é orientar para que ele procure um serviço de saúde para ser tratado. CAPES, Santos tem unidades básicas de saúde, tem uma série de ofertas na área da saúde, o Seconce para a construção civil, para que seja encaminhado, então que esses setores de recursos humanos e todas as empresas tenham esse olhar atento e encaminhem aos tratamentos que são devidos, né? Existe tratamento para essas compulsões, é possível a pessoa sair dessa situação, primeiro ela entendendo que ela está nessa situação. A gente sempre fala que o indivíduo que é alcoólatra, quando ele fala eu sou alcoólatra, ele já começou a se tratar, né? E a mesma coisa para o compulsivo digital. Eu sou um compulsivo digital. O que eu preciso fazer para sair dessa situação? A quem eu devo procurar? Para quem eu falo, né? Qual o caminho que eu tenho
trilhar. Então, eu queria que os ouvintes ficassem atentos a todos os seus familiares, a todas as pessoas que são queridas, então, em volta, e aquele que tiver um diagnóstico, um olhar de depressão, ansiedade, por essa compulsão digital, que encaminhe, converse com ele, acolha, né? Entenda que isso é uma doença, não é nenhum outro adjetivo a não ser um diagnóstico de uma compulsão que deve ser tratada. Então, eu acho que é fundamental todos os setores de saúde e da sociedade agora se debruçarem e verem o tamanho do problema, verem o tamanho da questão, né? E o Seconce, já deixando claro para o empresário interessado, tem já um plano de ação nesse sentido de conversar com esses colaboradores das empresas, né, doutor? Exatamente. Já tem... Em São Paulo temos um grupo já em andamento, em Santos a gente recebe essas pessoas e dá o devido encaminhamento, o devido tratamento. Muito bem. Estamos fechando essa edição do Entre Linhas às 10h14. Deixa eu voltar para a tela aqui para mostrar para vocês rapidamente. Está aqui comigo. O Marcos Santana esteve mais cedo conosco aqui hoje e ele deixou o exemplar do livro que vai ser lançado neste domingo. Está aqui o livro da história do jornal Cidade de Santos, né? A foto emblemática do jornal no bolso de trás do trabalhador do Porto, né? Então vai ser lançado neste domingo, Marcos Santana, Cidade de Santos, um jornal santista até no nome, prefácio do Fernando Moraes, está aqui os apoiadores, Promicult, Prefeitura de Santos, DP World e tal, trabalho bem bonito que o Marcos Santana fez aqui, e domingo vai ser o lançamento, logo estará aí nas principais livrarias, um trabalho de muito cuidado, muito capricho do jornalista Marcos Santana. 10h14. Doutora Dora, obrigado pela presença aqui, sempre um bate-papo bastante rico, com muita informação e uma reflexão importante para as pessoas neste momento, né? Que assim, é preciso, vai continuar? Vai. Mas como a gente aborda e como a gente educa as pessoas a fazerem esse uso consciente das plataformas, de uma brincadeira, que tem que ser isso, uma brincadeira, né? Do tem que mesmo ser jeito, salutar, tem que né? ser salutar, é uma coisa, você não gasta dinheiro eventualmente numa brincadeira aqui, ali, tem que imaginar que isso é uma brincadeira, não é uma coisa para virar algo que comprometa a sua vida, a sua parte emocional, suas finanças. Tendo esse trabalho de conscientização, todos caminharão de forma mais tranquila. Doutora, obrigado pela vinda aqui ao Entre Linhas. Até uma próxima oportunidade. Até. Muito obrigado pelo convite.